Olá, bem-vindos ao simpósio Desafios Brasileiros no Atual Contexto Internacional. Esta é uma promoção da Fundação Maurício Grabois, com o escopo de investigar os principais desafios e oportunidades do Brasil em direção a um novo ciclo de desenvolvimento soberano. Isso se dá num cenário global de instabilidades e incertezas. Ao longo de 4 semanas, nós reunimos pesquisadores e estudiosos nesses temas. O vértice do esforço foi desenvolver perspectivas de lutas para superar a dependência e a condição periférica do nosso país, promover o desenvolvimento, a soberania, a democracia e o progresso social. Eu agradeço profundamente aos que tornaram possível este simpósio, em especial a todos e todas que aceitaram o nosso convite a participar como expositores e moderadores convidados, bem como aos integrantes dos 9 grupos de pesquisa da Grabois. Temos certeza de que estas mesas contribuirão para elevar o debate estratégico na esquerda brasileira e entre as amplas forças progressistas. Nós precisamos construir, juntos, caminhos para um novo projeto nacional de desenvolvimento no Brasil. Ansiamos que esse projeto galvanize a luta dos brasileiros e brasileiras para empreender as grandes mudanças que a nação necessita. Muito obrigado. Essa mesa foi proposta e organizada pelo Grupo de Pesquisa 6 da Grabois, coordenado por Ricardo Abel. O objetivo dessa mesa é refletir sobre os desafios colocados no contexto internacional de mudanças, incertezas e tensões, e também das oportunidades e riscos que o cenário geopolítico atual impõe à realização de projetos nacionais de desenvolvimento soberano, em especial no Brasil e na América Latina. As questões que orientam essa primeira mesa são: existe uma crise da globalização e quais são as suas principais características? Quais os principais temas, focos e locais das disputas e tensões geopolíticas na atualidade? Quais as principais tendências do cenário internacional e as oportunidades e riscos relacionados aos projetos nacionais de desenvolvimento soberano? Nós vamos dar início, então, seguindo essa orientação, para o primeiro palestrante, professor Carlos Eduardo Martins. A fala está com você, e você tem 20 minutos para usar da palavra. Muito obrigado pelo convite, é um prazer aqui estar na Fundação Maurício Grabois, nesse evento de tanta importância e com colegas tão destacados. Eu penso que a globalização neoliberal, tal como ela se desenvolveu dos anos 80 até meados dos anos 10 desse século, ela acabou. E nós estamos agora num período de caos sistêmico, onde nenhuma força consegue estabilizar e organizar a ordem mundial. Há um programa no YouTube chamado G0, que dá um pouco essa ideia, não é, de que nós estamos numa certa situação de ingovernabilidade, e ela tem que ver com o fato de que há um poder declinante no sistema mundial. Esse poder declinante é o poder atlantista, liderado pelos Estados Unidos, e há um poder emergente organizado em torno da China, dos países anfíbios, que são países com forte vocação marítima, mas também forte vocação continental, com enormes massas demográficas. Então, há esse poder emergente em torno dos países anfíbios, liderados pela China, que tem avançado nas relações internacionais, mas não ainda o suficiente para estabelecer uma nova ordem, mudar o padrão monetário internacional, impedir que os conflitos escalem em ameaças de guerras crescentes. Então, nós estamos nesse cenário de profunda indeterminação. A razão
da crise da globalização neoliberal está fortemente vinculada à estratégia que os Estados Unidos estabeleceram a partir dos anos 80 para derrotar sua classe trabalhadora, que foi a estratégia neoliberal, uma estratégia onde os Estados Unidos apostaram na financiarização, na deslocalização produtiva, para reduzir as pressões da classe trabalhadora sobre as taxas de lucro, através da financiarização e da deslocalização. Os Estados Unidos levaram dramaticamente as taxas de desemprego internas e também criaram um sistema produtivo onde os salários da periferia passaram a ser uma âncora que puxava para baixo os salários dentro dos Estados Unidos. A desigualdade cresceu enormemente, mas os Estados Unidos foram se transformando cada vez mais num poder parasitário em termos internacionais. Os Estados Unidos foram levando essa financiarização a um nível extremamente alto. Isso se manifesta numa dívida pública crescente, muito diferente do perfil da dívida pública dos Estados Unidos no pós-guerra. No pós-guerra, a dívida pública dos Estados Unidos caiu. Não é? Ela saltou de 46% do PIB para 120% do PIB entre 1939 e 1946, mas depois ela foi caindo e chegou a 33% do PIB. Depois, a partir da financiarização, ela salta de 33% para 60%, nos anos 80, depois salta de 60% para 100% em 2008 e salta mais ainda para 130% com a crise da Covid. Então, os Estados Unidos, com essa estratégia de deslocar o capital para o setor financeiro ou para fora do seu Estado, os Estados Unidos declinaram tecnologicamente e apostaram no fato de que tinham o controle da moeda internacional e que isso seria suficiente para os Estados Unidos expandir sua dívida ilimitadamente e poder financiar seus déficits com a economia mundial. Mas o resultado concreto não foi esse. O resultado concreto foi que surgiu um poder emergente colossal, que é a China, um poder emergente que os Estados Unidos, inclusive, a partir de Nixon e Kissinger, convidaram para fazer parte da Pax americana para isolar a União Soviética, temeroso de que pudesse surgir algum tipo de poder eurasiano a partir de uma aproximação entre Pequim e Moscou. Então, os Estados Unidos convidam a China para fazer parte da sua Pax americana, mas a China mantém sua soberania nacional e alavanca um fortíssimo processo de desenvolvimento que o Giovanni Arrighi veio a chamar de Revolução Industriosa, onde se apostava fundamentalmente na qualificação dos trabalhadores, na ciência, numa presença muito importante do Estado para garantir investimentos massivos. E a China também se beneficiava da articulação com a economia mundial, recebendo investimentos estrangeiros, mas investimentos estrangeiros submetidos a uma política de transferência tecnológica imposta pelo Estado chinês. O resultado, não é, dessa dualidade foi que, a partir do século XXI, a China começa a avançar fortemente rumo à fronteira tecnológica, rumo à vanguarda tecnológica. A China lança, na década de 10,
o seu programa Made in China 2025, onde ela se colocava a meta de até 2030 estar na média da vanguarda tecnológica mundial e, a partir de 2049, na vanguarda da fronteira tecnológica mundial. Os Estados Unidos, então, começaram a se dar conta de que tinham uma locomotiva que não podia mais ser parada, ou que ele teria enormes dificuldades de pará-la. A China, então, começa a ultrapassar os Estados Unidos, por exemplo, em registro de patentes internacionais. A China avança rumo ao domínio da inteligência artificial e o Donald Trump vai ser a primeira reação mais explícita contra o poder chinês, e o Donald Trump vai representar uma tentativa de inverter a proposta do Nixon e do Kissinger, que era de convidar a China e isolar a União Soviética. O Trump agora busca fazer, em certa medida, o contrário, se aproximar da Rússia e tentar afastá-la da China e eleger a China como o grande inimigo geopolítico dos Estados Unidos. Trump abandona a globalização neoliberal em diversos aspectos, muito preocupado com essa desindustrialização norte-americana, e ensaia uma articulação de um projeto neofascista para a economia mundial, onde ele tenta criar um capitalismo de Estado que submeta as pressões competitivas da economia internacional e a multipolaridade à força do Estado norte-americano. Então, o Trump abandona a globalização neoliberal, rompe com a inserção dos Estados Unidos em diversos organismos multilaterais e utiliza uma ação internacional baseada na chantagem, baseada na coerção, baseada na ameaça, para buscar isolar e destruir inimigos e tirar vantagens também dos seus aliados. O Trump, ele coloca em questão, inclusive, as políticas de hegemonia dos Estados Unidos no pós-guerra, que foram políticas com as quais os Estados Unidos financiaram as suas alianças. Não é? E a grande expressão disso é a OTAN. Não é? E a presença dos Estados Unidos na Europa financiando o desenvolvimento europeu, seja através de projetos de desenvolvimento, seja através do financiamento de suas tropas em solo europeu, ou mesmo fazendo da Europa um protetorado militar dos Estados Unidos. O Trump quer inverter essa lógica e quer uma Europa que se torne cliente dos Estados Unidos, uma Europa que se torne cliente de um Estados Unidos exportador de serviços de proteção e de venda de equipamento militar. Para isso, Trump pretende balcanizar a Europa, mas atuar ainda como uma espécie de poder estabilizador da Europa, não é? Atendendo, em certa medida, a vários tipos de demanda, atendendo a demanda russa de ocupação, não é, de territórios ucranianos e torná-los seus, territórios que, na verdade, não é, pertencem a áreas que decidiram se liberar do controle ucraniano após o golpe de 2014, mas o Trump busca, em certa medida, atender a essas expectativas da Rússia e, por fim, a guerra, atuar como um poder estabilizador, buscando, na verdade, utilizar a Europa e a própria Rússia no movimento de cerco e isolamento da China.
é muito difícil, não é, que essa ação do Trump de descartar um imperialismo informal e políticas de hegemonia em favor de um imperialismo agressivo, um imperialismo explícito, um imperialismo, como a Higgs chama, tucur, é muito improvável que esse tipo de estratégia dê certo. É muito improvável que o Trump consiga, por exemplo, desglobalizar a economia mundial e repatriar investimentos para os Estados Unidos. Porque a repatriação de investimentos para os Estados Unidos teria um grande inconveniente, que é o fato de que a taxa de lucro fora é muito maior do que dentro. E se os investimentos forem repatriados, eles vão ter que utilizar uma força de trabalho que muitas vezes custa 10 vezes mais do que a força de trabalho da periferia, como é o caso, por exemplo, das diferenças salariais entre México e Estados Unidos na produção de partes e componentes e montagem de automóveis. Então, é muito improvável que o Trump consiga desglobalizar a economia norte-americana e essa tentativa me lembra muito uma ação que o Immanuel Wallenstein, mencionava para caracterizar a tentativa de Napoleão cercar e impor um bloqueio à Grã-Bretanha. O Wallenstein dizia que as conexões da Grã-Bretanha com a economia mundial eram tão profundas que, no final das contas, o bloqueio acabou sendo um bloqueio da própria França e da Europa submetida ao poder napoleônico. Então, se nós olharmos, por exemplo, os Estados Unidos, ele se encontra numa situação de muita vulnerabilidade. A tentativa do Trump, por exemplo, impor tarifas contra países que têm superávit comercial com os Estados Unidos, como Canadá, México e China, é uma tentativa que incide contra os países que são responsáveis por 40% das importações dos Estados Unidos. Se esses países se articularem e desviarem comércio para uma integração entre eles mesmos, o que se pode ter com isso ao contrário do que o Trump imagina, que seria uma submissão desses países aos ditames do poder norte-americano, o que se poderia ter é, pelo contrário, um aumento contundente da influência da China nas Américas, não é? Se espalhando aí, não é, para a América do Norte, com fortes conexões com o México e com o Canadá. Então, me parece, não é, que essa tentativa do Trump de restabelecer o imperialismo de uma maneira muito agressiva, restabelecendo, inclusive, para o hemisfério ocidental a concepção da doutrina do destino manifesto, ela luta contra as tendências profundas da realidade, e isso é algo que nós temos que ter muito em conta para entendermos que devemos reagir com contundência. E reagir com contundência aqui na América Latina, utilizando organismos que temos à nossa disposição, utilizando, por exemplo, organismos de integração regional, como a CELAC, como a Unasul, não é, que precisa ser recuperada, e utilizando também essa oportunidade histórica que nós temos, que é a presidência do Brasil no BRICS. Não é? As reações latino-americanas, elas podem se vincular a um esforço mundial de resistência anti-imperialista vinculada aí a essa projeção que o BRICS tem sobre o sul global. É importante que nós rompamos também com um dos pilares da hegemonia norte-americana na América Latina, que é a austeridade. A austeridade é um dos pilares desse poder geopolítico decadente e um dos pilares também do fascismo. Não é? Um dos pilares do fascismo. Se nós olharmos, por exemplo, inclusive, a história da Alemanha, da República de Weimar,
nós vamos ver que o grande combustível do fascismo foi a adesão da social-democracia à austeridade e às imposições imperialistas do Tratado de Versalhes. Foi isso que provocou a grande ascensão do nazismo. Se nós olharmos, por exemplo, o perfil de votação, nós vamos ver que a social-democracia, entre os anos 20 e 32, a social-democracia perdeu 1/3 dos votos. Caiu de 30% a 31% para 20%. E parte dessa perda foi desaguar, engrossando o caldo das forças nazistas. O nazismo ganhou poder reduzindo a direita tradicional a pó e tornando a direita tradicional um apêndice seu, mas se apropriando também de parte de um eleitorado social-democrata progressista decepcionado com a adesão da social-democracia à austeridade. Não é? Isso ocorreu, seja pela participação direta da social-democracia em governos que praticaram austeridade, seja pela fórmula que ela sustentou de apoiar um governo de minoria, que foi o gabinete Brüning. Então, é importante nós termos isso em consideração para pensar também como devem atuar as forças progressistas e como deve atuar a social-democracia na América Latina. Ela não pode repetir essa história de cometer erros que acabem reforçando forças que estão se acumulando no sistema mundial, justamente nesse eixo decadente do espaço global, não é? Que é esse eixo dos velhos centros imperialistas vinculados a um liberalismo que abandonou completamente seus projetos de desenvolvimento e acabou se tornando um sustentáculo da financiarização e do parasitismo e do declínio tecnológico. 9 minutos. Muito obrigado, muito obrigado. Acabei de terminar. Professor Carlos, muito obrigado pela sua contribuição e também agradecer o seu aceite por estar participando aqui desse simpósio, né, da primeira mesa do nosso simpósio. Eu gostaria de dar algumas informações. É o seguinte, nós temos aqui alguns convidados que estão assistindo. Esses convidados não poderão usar da palavra, só quem usará da palavra são os palestrantes e também o moderador. Mas todas as mesas estarão disponibilizadas no site da Grabois. Então, o público poderá ter acesso ao debate e às contribuições, às palestras, porque vai ficar disponibilizado. E para todas as mesas, o link de acesso é o mesmo de hoje. Os convidados podem acessar através daquele link. Eu quero também já agradecer a professora Cristina e passar imediatamente a palavra para ela, que também terá 20 minutos para poder fazer a sua intervenção. Bom, boa noite, Madalena. Obrigado a todos e todas por estarem aqui, dar essa oportunidade da gente debater esses temas tão relevantes e agradecer principalmente a Fundação Maurício Grabois e os colegas Walter e Ricardo pelo convite a mim estendido para estar aqui nessa mesa de abertura. Então, agradecer também a nossa audiência e uma felicidade poder compartilhar mais uma vez aqui o debate com os colegas Carlos Eduardo, né? A gente tem se encontrado bastante em algumas dessas lives, então é sempre um prazer ouvi-lo, um prazer poder discutir os temas que ele coloca, e também o colega Luiz Fernandes, né? Que eu estou bastante ansiosa aí para ouvir depois. Então, já entrando, né, sem mais delongas, na minha apresentação, propondo um título que vem completar as perguntas da mesa, né? Então, quando eu vi as perguntas da mesa, recebi o convite, eu pensei, poxa, de que a gente pode falar, até para não ficar preso muito nessa névoa, né, que nós estamos vivendo no mundo atual. Mas eu pensei também na ideia de falar de estrutura,
de conjuntura e de projeções, também partindo desse livro, né, que foi mencionado, que é o último livro que eu publiquei, que é a Reconfiguração do Poder Global em Tempos de Crise. Então, qual que é a ideia aqui? Falar justamente dessas questões, né? Só ressaltando aqui a Cristina Pesequilo, não só, tá? Então, a gente vai estar aqui falando de estrutura, né? Inicialmente, o que é estrutura? A estrutura, já respondendo a primeira questão, estamos em crise de globalização? Eu acho que sim, eu acho que isso já é um fato dado, e eu sempre proponho, né, a partir desses fatos dados, a gente seguir para uma nova meta, né? Então, já que a gente já sabe que a globalização está em crise, que nós estamos num processo de repensar essa ordem, qual que é a estrutura dessa ordem e o que pode vir a substituí-la e de que forma o Brasil ele pode se inserir dentro dessa questão. Então, primeira coisa, a gente tem que lembrar que nós estamos dentro de uma estrutura que é produto de um sistema internacional de 2 pós-guerras, tá? Qual que é esse sistema internacional e qual que são esses pós-guerras? Primeira coisa é o pós-Segunda Guerra Mundial de 1945. Por que que eu tenho voltado um pouco a falar que esse é o momento que a gente vive, que é a crise não só da globalização, mas esse sistema do pós-45? Porque, na verdade, é esse sistema que está sendo contestado e é também esse sistema que vem sendo transformado pelo Donald Trump. Então, o que a gente está vivendo aqui? Esse pós-Segunda Guerra Mundial, ele constrói essa ordem internacional liberal, a ideia da Pax Americana, que é baseada nas questões de domínio monetário e financeiro do sistema internacional, mas também numa grande estratégia, que é a grande estratégia de domínio total do sistema internacional. Então, a partir disso, essa Pax Americana ela vai se sustentar na força, vai se sustentar na ideologia e vai se sustentar também num arcabouço de organismos multilaterais que vai permitir uma hegemonia que muitos autores chamam de autorrestritiva, mas também uma hegemonia que ela tem um aspecto de inclusão e de redistribuir benefícios para aqueles que estão subordinados às estruturas hegemônicas de poder. Porém, benefícios que vão ser distribuídos somente àqueles que concordam com as estruturas hegemônicas, não aqueles que que tentam escapar delas. E aí a gente tem não só as alternativas apresentadas pelo socialismo durante o período da Guerra Fria, de 47 a 89, mas também algumas alternativas dentro do próprio sistema capitalista. Então, essa estrutura que a gente vive hoje é desse pós-Segunda Guerra Mundial e que está definhando a olhos vistos e sendo desconstruída por aquele poder hegemônico que a construiu. E o segundo pós-guerra é o pós-guerra fria, né, que é essa transição interminável que nunca termina e que se inicia em 89 e continua até os dias de hoje. Lembrando também que, no momento atual, muitas questões associadas ao pós-Segunda Guerra Mundial, até pelo conflito Rússia-Ucrânia, até por questões de embate, Estados Unidos, Rússia, União Europeia, tentando se reconstruir sobre novas bases, elas estão sendo meio reescritas, né? Então, por exemplo, a aliança da Segunda Guerra Mundial, nós estamos vivendo aqui os 80 anos dessa ordem internacional liberal. Então, eu acho também que é preciso a gente colocar os pontos nos is e não cair facilmente, até no discurso anterior da presidência Biden e muitos membros da União Europeia hoje, que esquecem a maneira como a guerra foi encerrada, como a guerra foi travada e por que a guerra foi travada, né? E é uma guerra contra o fascismo, como o Cadu também já colocou aqui para a gente. Então, isso tem que ser lembrado, a gente não pode esquecer disso. Só que o que acontece? Quando a gente chega no pós-Guerra Fria, e aí a gente caminha um pouco da estrutura para a conjuntura, a gente vai ter uma série de fins, de mitos trocados, né, pela realidade. Então, o que vai acontecer? A realidade é uma, e tanto a esquerda quanto a direita, eles vão, né, estar imersos na reprodução das discussões dessa ordem internacional neoliberal,
não mais só uma ordem internacional liberal, mas sim neoliberal. O que o John Mearsheimer, que é um autor americano e muito crítico de algumas ações americanas, chama de hiperglobalização, né? Ou seja, esse extremo da globalização que acaba atingindo os próprios países que estão no núcleo do capitalismo global, enquanto você tem as periferias e o outro eixo do poder oriental se movimentando de uma outra maneira, tendo a China como líder. Então, quais que seriam esses fins que muito trazem de névoa para as nossas percepções estruturais? É o fim que é apresentado como positivo, né? E vários grupos embarcam, né? Como eu falei, da direita, da esquerda, que é o fim da história, o fim das guerras, o fim do conflito norte-sul, o fim da geopolítica, que depois, em 2023, ela vai ser renascida, né, pelo Goldman Sachs, né? O Goldman Sachs, que aí, quando a gente fala, olha, nenhuma dessas coisas morreu, as pessoas não acreditavam muito, mas quando o Goldman Sachs fala, olha, a geopolítica está viva, aí as pessoas voltam a acreditar. Mas tudo bem, então, olha, concordamos com o Goldman Sachs. Mas o que esses fins, né, da história, da geopolítica, das guerras do Norte e Sul, trazem ao discurso? Trazem essa névoa, como eu falei, e as pessoas acabam, dentro das suas sociedades, dentro das suas forças políticas, adotando posturas e adotando ações que elas são pouco combativas com relação ao questionamento daquilo que se está vivendo. E aquilo que se está vivendo também é enevoado pelos mitos do quê? De que nós estamos em um mundo melhor, inclusivo, planetário, que vai ser guiado só por temas de direitos humanos e meio ambiente, que a globalização ela vai trazer algo positivo e que a gente vai ter aí uma universalização de valores e que no século XXI assume uma outra faceta também associada à questão da prosperidade e do empreendedorismo. Né? Então, o empreendedorismo ele vira resposta para tudo e é também um dos grandes desafios que a gente vai ter que travar hoje para compreender esse mundo. E, ao mesmo tempo, se a gente tem os mitos positivos, a gente tem os mitos negativos, né? Que é, por exemplo, o fim do mundo do Covid-19. Hoje faz 5 anos que a gente teve a pandemia decretada. A gente vai ter o fim do mundo por causa do Trump, ou seja, de Trump a Trump é um fim do mundo, sendo que, na verdade, talvez o Biden, no hiato 2021, 2024, esteja sendo mais responsável pelo fim do mundo do que o próprio Trump. Né? Então, essas questões, elas acabam, mais uma vez, como eu falo, trazendo névoa ao nosso pensamento. Então, o que a gente tem, eu gostaria de apontar aqui como questões a se pensar para essa crise da globalização e do século XXI. Tá? A gente não vai poder aprofundar todas, mas elas são crises estruturais, mas também conjunturais. Então, eu aponto aqui para vocês 4 níveis que a gente tem que estar atento nesse panorama de crises, até porque as coisas mudam muito rápido, mas a gente não pode ser tragado pela mudança. Né? Então, há uma crise de modelos econômicos. Né? Essa é uma crise que ela se acentua a partir da crise de 2008. Então, veja, eu não estou falando nenhuma novidade, né, na minha fala, eu só estou repassando algumas questões que a gente parece que às vezes esquece. Então, essa recessão de 2008, onde que ela vai bater? Ela vai bater no coração, no núcleo das grandes economias capitalistas, dos Estados Unidos e da União Europeia. Nós vamos ter também o choque dos modelos, ou seja, desses modelos liberais / neoliberais ultrapassados com os novos modelos, né, que a gente vai ver que voltam, né, e a ser repensados como viáveis, né? E, na verdade, não é que eles voltam a ser repensados, eles nunca deixaram de estar presentes, mas eles estavam fora do discurso dominante, que é justamente o modelo chinês e o modelo dos estados, né? Que eles estão sendo reconstruídos, né? A volta do Estado, quando, na verdade, em muitos países o Estado nunca foi para lugar nenhum, ele sempre esteve aonde ele mereceria estar, que é no centro do planejamento. Mas nós também vamos ter, nesse campo econômico, que é esse primeiro nível que eu estou apontando, uma mudança, não é bem uma mudança, mas é uma nova ascensão daquilo que a gente tem que compreender, que são as novas elites empresariais. O foco da economia tem mudado, a gente tem hoje o papel das big techs muito avançado,
né? A gente vai ter aí personagens, né, atuando, controlando meios de comunicação, como Musk, como Bezos, não vou mencionar todos, mas são essas grandes companhias, e também as elites empresariais voltadas ao setor das grandes farmacêuticas e também as elites da privatização da segurança internacional. Então, o que a gente está vendo é uma reconfiguração do poder, não só nos Estados Unidos, mas também de elites em nível internacional. A gente também vai ter um outro nível, que é o nível dos desequilíbrios sociais, ambientais e estratégicos, e, nesse sentido, nos desequilíbrios estratégicos, eu gostaria de apontar a questão dos muito turning points. A toda hora parece que a gente chega num momento de virada. Inclusive, a nossa mesa está sendo realizada no dia 11 de março de 2025, em meio a mais um desses turning points, que é, por exemplo, o acordo de cessar-fogo que foi assinado entre Estados Unidos e Ucrânia, patrocinado pelo governo Trump. Tá? E o Trump ele tem uma fala muito interessante no final do seu primeiro mandato, que é a seguinte: eu não iniciei nenhuma guerra. E, pelo oposto, o Biden iniciou várias e teve uma política de intervencionismo global. Quando a gente chega no terceiro nível, aí a gente vai ter a política, a polarização e o conflito, a questão dos extremismos de direita, mas também dos extremismos de esquerda, e a polarização em visões que elas tendem a opor o individualismo com o senso comum. Uma das falas muito presentes também do Trump é a ideia da política do senso comum. O que é o senso comum? O senso comum é aquilo que foi deixado de lado e é visto como importante dentro da ação dos desequilíbrios sociais levados pelas grandes questões internacionais associadas à crise, às pandemias, né? Que é o meu quarto nível, a Covid-19, mas também as emergências sanitárias. Quando a gente fala em emergências sanitárias, não está falando só da Covid, mas está falando da degradação das sociedades, no seu estilo de vida. Não adianta você querer discutir meio ambiente se você tem uma comunidade que ela não tem esgoto no sul geopolítico. Então, é preciso juntar um pouco essas quatro coisas e, muitas vezes, se deparar com verdades que são verdades associadas à necessidade da construção de um projeto de Estado mais inclusivo, que é por onde também eu vou terminar para falar um pouco das projeções do Brasil. Já entrando, né, na parte final aqui da exposição, né, nos meus últimos 5 minutos, como é que a gente deve encarar, então, essa reconfiguração do poder global em um momento de crise da globalização, das estruturas do pós-guerra de 45 e das estruturas do pós-Guerra Fria de 89? Nós vamos ter, né, na minha visão, 5 clusters de agrupamentos, né? Então, a gente vai ter os Estados Unidos e a China numa posição mais avançada, né? Então, é com esse mundo que o Brasil vai ter que lidar, e um mundo no qual Estados Unidos e China vivem um processo de coexistência competitiva, e eu proponho para vocês também a ideia de uma bimultipolaridade. Tá? Não é possível hoje haver um desacoplamento entre Estados Unidos e China, não vai haver uma desglobalização imediata. O que a gente vai ver talvez é uma repactuação e uma redução de riscos, mas é fato que Estados Unidos e China estão no topo com a sua coexistência competitiva nessa bimultipolaridade. Se é bi, é porque você tem esses dois polos. Mas por que é bimultipolaridade? Porque aí nós vamos ter alguns outros níveis, né? Como eu falei, são 5 clusters. A União Europeia e o Japão, que vão estar oscilando entre a força e a fraqueza. Eu ouso dizer no dia de hoje que a União Europeia ela valida a avaliação do Zbigniew Brzezinski de 2012, que é sobre a sua irrelevância estratégica, mas não podemos esquecer que o governo Biden conseguiu ampliar a OTAN muito além dos limites pensados lá em 45, 49, quando ela começou a funcionar. Então, você tem realmente uma fase de estrangulamento da Rússia, mas a Rússia e a Índia, aí no nosso terceiro cluster, por isso a ideia da bimultipolaridade, são poderes que eles se movimentam tanto entre uma tradição geopolítica, né, que é a tradição geopolítica russa, mas a Índia numa política que é uma política de barganha e de autonomia, que eu considero que seria exemplar para o Brasil.
tá? No sentido de você tentar barganhar entre os dois polos. Não estou defendendo o governo de Modi, até por conta de várias questões associadas à repressão a grupos minoritários, várias políticas questionáveis, mas falando em política externa, essa questão desse reequilíbrio. E no caso do Japão, né, que eu acabei não complementando aqui, assim como a União Europeia, uma região de muita fraqueza. E aí nós chegamos à África e ao Oriente Médio, que são tabuleiros em xeque, muito conflagrados, né? Ou seja, a gente fala muito de Rússia e Ucrânia, mas não fala das grandes questões que estão acontecendo nesses espaços, né, de conflitos, mas também hoje você tem a assinatura do acordo Estados Unidos e Rússia, Estados Unidos e Ucrânia, na Arábia Saudita, ou seja, você vai vendo uma mudança nesse sentido, e aí a gente se pergunta, qual que é o papel do Brasil e da América Latina? O Brasil, ele hoje tem uma oportunidade de barganha e desenvolvimento. Eu costumo dizer que esse período que nós vivemos hoje, ele é muito similar ao período pré-Segunda Guerra Mundial, quando o governo Vargas conseguiu lançar os primeiros sinais do nosso projeto de industrialização baseado no nacional-desenvolvimentismo. O nacional-desenvolvimentismo, naquela forma, ele não vai voltar. A gente tem que falar de ciência, de tecnologia, de inovação, mas criando uma situação na qual as vulnerabilidades básicas, que são os pontos de estrangulamento nacionais, eles sejam resolvidos. O Brasil não pode barganhar se ele não resolver problemas como infraestrutura básica para a população, moradia, educação, ele não vai sair desse lugar. Não adianta só você fazer uma política de inclusão via assistencialismo se você não dá condição para que essa política ela gere uma rede de proteção de médio e longo prazo que seja suscetível não só a mudanças de política de governo, mas também a mudanças de projeto de Estado. O Brasil ele não tem que escolher entre Estados Unidos e China, ele tem que escolher o Brasil e definir o seu projeto nacional soberano a partir disso. Nós estamos diante aqui de um país que ele tem um agronegócio forte, ele tem posse de minerais críticos e terras raras, ele tem tecnologia que pode ser ainda desenvolvida, ele está na vanguarda de muitas revoluções tecnológicas e o Brasil é um grande mercado. Então, ele pode barganhar, ele pode se desenvolver, e diante dessas duas opções da coexistência competitiva. Os Estados Unidos, que geram o caos e repactuam a ordem de 45 e 89, e a opção chinesa, que é da ordem via desenvolvimento. E o Brasil, como um país latino-americano, ele não precisa se contentar em ser apenas um país fornecedor de commodities ou baseado numa política de desenvolvimento periférico. É possível buscar uma nova política de desenvolvimento industrial, e essas questões já estão na mesa, isso está sendo feito pelo governo. A questão é a seguinte, não é só agora, é daqui para frente e quando a gente tiver um novo governo. Então, seriam essas as minhas observações, eu agradeço aqui a oportunidade, como eu disse, acho que não falei nenhuma novidade, só pontuei algumas questões para justamente a gente começar a tentar sair da névoa e lembrar qual que é essa estrutura e não ficarmos imersos na conjuntura. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Nós que agradecemos as suas contribuições e as suas reflexões, muito interessantes, e nós vamos ainda debater mais para frente. Eu vou passar agora a palavra para o Luiz Fernandes, para que ele possa também fazer a sua intervenção de 20 minutos. Luiz, a palavra está com você. Está dando para ouvir bem? Estamos. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, queria também agradecer aqui à Fundação Maurício Grabois pelo convite para a participação dessa mesa que abre o simpósio sobre os desafios brasileiros em direção ao novo ciclo de desenvolvimento soberano e também, em particular, a oportunidade de debater o tema da mesa aí com os queridos amigos e companheiros, colegas, o Carlos Eduardo e a Cristina Pessequil. Nós temos, de maneira geral, uma visão bastante convergente na leitura da evolução da situação internacional. Talvez
partindo de construções um pouco diferentes, mas convergentes nas suas conclusões. Eu entendo que, até lamento, vamos dizer que eu estou em função pública e, portanto, muito consumido com a formulação e implementação de políticas públicas que dialogam diretamente com a agenda final que a Cristina acabou de apresentar aqui ao final. Depois, não é exatamente isso que está em debate hoje, e em outra oportunidade a gente pode até voltar a travar esse debate, mas o que me impede de ter, digamos assim, ter um tempo maior de dedicação à produção de leitura sobre o atual momento de transição no sistema internacional. Eu, sinceramente, acho que nós estamos diante de um turning point, para usar o termo que a Cristina usou na apresentação dela, que representa um salto de qualidade na transição que se abriu na ordem mundial a partir do fim da Guerra Fria. Eu acho que nós estamos evoluindo, nós já até temos tratado isso no nosso debate, que nós estamos numa transição contínua. Eu vou comentar os traços básicos dessa transição na sequência, mas nós estamos diante de um momento que pode representar um salto de qualidade nessa transição, e já sinalizo que esse salto de qualidade se assenta sobre o estremecimento e possível ruptura da Aliança Atlântica, que foi a vitoriosa na Guerra Fria. E isso é uma mudança profunda no sistema internacional. Pode encaminhar a transição para um desfecho, que não necessariamente é um desfecho de estruturação de uma nova ordem baseada em regras, né? Mas uma espécie de balanço de poder global, né? Uma característica própria. Mas isso aqui eu vou retomar aqui mais ao final, essa reflexão. Mas qual é a singularidade da transição que nós agora estamos vivendo, esse turning point decisivo, e que é uma transição que foi comentada tanto pelo Carlos Eduardo quanto pela Cristina Priscila. A minha leitura é que é uma transição na ordem mundial marcada por um colapso singular da ordem anterior. Eu caracterizo a ordem anterior como a ordem da Guerra Fria, a ordem que estruturou as relações internacionais do fim da Segunda Guerra Mundial até o colapso do campo socialista e da própria União Soviética. Então, uma ordem que durou, grosso modo, meio século como ordem. Eu acho que, como nós somos professores de Relações Internacionais, todos nós que estamos aqui na mesa, Cristina e o Carlos Eduardo, e a nossa disciplina ela foi muito fortemente influenciada por uma conformação de leitura do mundo vinda do mundo acadêmico anglo-saxão. E essa leitura pelo mundo acadêmico anglo-saxão sempre projetou para o mundo, na segunda metade do século XX, o ordenamento oriundo de um dos polos da ordem mundial que estava em disputa, que era justamente a Aliança Atlântica, que estruturou uma proposição de ordem global liberal e a consolidação de instituições multilaterais promotoras de uma ordem global liberal, né? No entanto, esse era um dos polos do mundo, né? Da ordem mundial, né? Porque nós tínhamos dois sistemas mundiais em confronto. Essa foi a tônica, pelo menos a minha leitura, da tônica da Guerra Fria. Eram dois sistemas mundiais, alternativos e antagônicos do ponto de vista dos seus sistemas de organização econômica, social, política e também de legitimação ideológica, né?
A transição que nós estamos vivendo na ordem mundial, na minha leitura, ela se origina de um colapso singular. Foi o colapso da ordem que se apresentava como alternativa à ordem da Aliança Atlântica. O colapso do campo socialista, né? E o colapso do sistema mundial socialista. Mas é um colapso fruto de uma capitulação. Não foi um colapso para pegar os dois pós-guerras, né? Não foi a derrota militar de um dos polos, né? Como foi no caso do nazismo e da sua estrutura de aliança, que engendrou acordos de reordenamento da ordem mundial. O principal deles, o Acordo de Yalta, né? No caso do fim da Guerra Fria, como foi um colapso singular, fruto da capitulação de um dos polos que estava na disputa central dessa ordem, quer dizer, não houve acordo de paz equivalente aos acordos do fim da Segunda Guerra Mundial, né? E preservou-se, no âmbito dessa capitulação, uma superpotência nuclear, que é a Rússia, herdeira do poderio nuclear da antiga União Soviética. Então, é uma transição singular, né? Porque um lado triunfou sem que houvesse conflito aberto entre os principais contendores. Claro, todo mundo foi palco do conflito da Guerra Fria, em múltiplos conflitos, né? E o que se anunciava como nova ordem, em substituição à ordem da Guerra Fria, e que é a base do discurso de lançamento da Guerra do Golfo pelo presidente Bush pai, lá atrás, lá no início dos anos 90, era que uma nova ordem mundial substituiria a ordem da Guerra Fria com base na Aliança Atlântica e nas instituições de governança liberal do mundo que haviam sido acordados em Bretton Woods, mesmo que houvesse mudança significativa no sistema de segurança coletivo, que também foi encarnado no sistema ONU. Então, era o anúncio de uma ordem unipolar sob liderança da Aliança Atlântica e, evidente, hegemonia dos Estados Unidos na Aliança Atlântica, só que essa nova ordem anunciada, ela não se consolidou, ela foi um momento. Acho que e o que se seguiu no seu desdobramento foi uma transição na ordem mundial. E uma transição estrutural marcada não pelo reforço do poder das potências vencedoras da Guerra Fria, em particular as potências da Aliança Atlântica, Estados Unidos e União Europeia, e sim na erosão do poder relativo das potências que tinham sido vitoriosas na Guerra Fria, né? Então, a transição é marcada por ascensão de novos polos de poder na antiga periferia e semiperiferia do sistema internacional. O principal destaque já foi aqui mencionado tanto pela Cristina quanto pelo Carlos Eduardo, a ascensão da China, mas não só da China. Quer dizer, é um processo de multipolarização que, na minha interpretação teórica, tem por base uma dinâmica de desenvolvimento desigual. Desenvolvimento desigual no sentido clássico, da teoria do imperialismo e do Gilpin, né? Para usar um pensador nosso, né? da teoria das relações internacionais, em que as potências centrais perdem dinamismo. E a chave para a compreensão disso, caso Eduardo já mencionou, eu concordo com essa chave de interpretação, é o processo de financiarização, porque o processo de financiarização gera uma decomposição no dinamismo econômico das economias capitalistas centrais. Elas se tornam crescentemente rentistas, entra um processo de decomposição, né, associado a um movimento, o caso Eduardo destacou
movimento antissocial, digamos assim, anti-direitos dos trabalhadores associados à liberalização. Mas eu também destacaria uma outra dimensão desse movimento, que é o movimento de reconfiguração de hegemonia. Quer dizer, os Estados Unidos já, nos anos 70 e 80, diante da perda de competitividade econômica perante a Alemanha e o Japão, naquele momento em particular, reconfiguram a sua hegemonia, né, para tentar fazer valer os instrumentos de poder onde os Estados Unidos se sobressaem, sobretudo na esfera financeira e monetária. Né? Então, rompe com os acordos monetários de Bretton Woods para poder manipular o poder global da sua moeda em benefício do desenvolvimento econômico dos Estados Unidos e promove a desregulamentação financeira, e, portanto, a globalização financeira e os novos instrumentos de acumulação associados à especulação inerente à globalização financeira. Mas o efeito agregado disso, estrutural, é perda de dinamismo econômico, né? Perda de capacidade, inclusive, de promoção de inovação, apesar das empresas americanas estarem na fronteira da terceira revolução científico-tecnológica e dos seus desdobramentos futuros. Mas é perda de dinamismo, né? Então, diante disso, incapacidade de consolidar a hegemonia anunciada. Então, o que era para ser uma ordem unipolar global, né, através das instituições promotoras do liberalismo global, se transformou num momento de predomínio que rapidamente foi enfraquecido, né? Então, essa eu entendo que é a dinâmica da transição, na qual nós ainda estamos inseridos, mas que vai assumindo contornos de definição. Eu acho que nós estamos num momento que é um turning point profundo, de fato, para usar o termo da Cristina. Nós estamos começando a ter momentos de definição nessa transição. E já para entrar num debate, que é um debate não só entre nós aqui, mas também das reflexões estratégicas, né, ao qual esse simpósio procura alimentar, o fato de estar em curso processos de multipolarização no mundo não quer dizer que vai erguer desses processos de transição uma nova ordem multipolar no mundo. Mas são coisas distintas, não? Multipolar implica múltiplos polos, né? E o sistema internacional ele tende a se ordenar em torno de poucos polos de poder. Poucos polos de poder. Se nós olharmos para trás, era o sistema de balanço de poder europeu, no sistema internacional moderno, com expansões, sobretudo para as Américas e determinadas regiões da África, através do colonialismo. O sistema, com a Revolução Industrial e a hegemonia britânica, no século XIX, início do século XX, mantém-se o balanço de poder no cenário europeu, mas há uma projeção do domínio global do capital britânico, expresso, sobretudo, sobre a sua expansão para a Ásia e a decomposição dos antigos e colonização aberta da Índia ou subordinação do império do centro, que era a China, quer dizer, a expansão global. Mas o balanço de poder como cenário europeu. Na ordem da Guerra Fria, quer dizer, a subordinação nessa lógica de bipolaridade, bipolarização sistêmica, subordinação da Europa à liderança dos Estados Unidos na Aliança Atlântica. E a transição que nós estamos vivendo agora é isso, porque todos os dados aqui, já estou avançando aqui para o final da minha apresentação, para não ultrapassar o tempo, seguindo o exemplo da Cristina e do Carlos Eduardo, na transição que nós estamos vivendo, o fato é que o mundo da Aliança Atlântica encolheu. Em vários debates nossos aqui, tanto acadêmicos quanto aqui na Fundação, já tive a oportunidade de apresentar dados sobre isso em todas as dimensões. Participação no PIB mundial, liderança na produção científica e tecnológica mundial,
liderança no registro de patentes no mundo. Quer dizer, a liderança das antigas potências dominantes, e a quais se soma também o Japão, ela está em declínio. Está em declínio. Estão perdendo força relativa de forma acelerada e o principal fator para isso, evidentemente, é a ascensão do Japão. Então, nós estamos vendo agora uma reação diante desse quadro. Quer dizer, a chave do desfecho da transição é como as potências em decadência reagem à perda do seu poder relativo no sistema internacional. Essa que é a chave. E o que nós estamos vendo agora, de forma significativa, é um estremecimento da Aliança Atlântica com potencial de ruptura da Aliança Atlântica. Quer dizer, o Trump trazendo de volta uma lógica isolacionista, que não é uma lógica isolacionista, não, a lógica isolacionista da política externa-americana, ela não deixa de ser intervencionista. Aliás, na América Latina ela tende a ser mais intervencionista, mais agressiva, mas de distanciamento das tensões da Europa, né? A Europa tem que cuidar dos seus problemas de segurança. Eu não vou resolver os problemas de segurança da Europa, mas era a disposição dos Estados Unidos resolverem os problemas da segurança da Europa no contexto da Guerra Fria, que era a base da Aliança Atlântica, vencedora da Guerra Fria, como eu mencionei antes. Então, é um cenário novo que vai se abrindo. O movimento já foi sinalizado aqui, que o movimento do governo Trump é de estremecimento, enfraquecimento da Aliança Atlântica e tentativa de reversão da política de ping-pong adotada lá pelo Kissinger, né? Aproximação com a China contra a União Soviética. Ele procura uma aproximação com a Rússia para tentar isolar a China. Só que tem duas diferenças fundamentais nesse movimento, de hoje em relação ao movimento anterior. Em primeiro lugar, que a economia americana não tem a força e a pujança que tinha nos anos 70, no cenário internacional. E segundo, mais importante, é que não há cisão entre a Rússia e a China. Os Estados Unidos entraram na cunha da cisão do campo socialista, que viveu uma cisão profunda. E não há cisão estratégica hoje entre a Rússia e a China. Então, é um cenário bastante desfavorável para essa estratégia que o Trump está sinalizando. Deixa eu só concluir, eu sei que já está chegando aqui o final, só breves palavras, e depois, talvez, no debate, a gente possa retomar alguns pontos. Primeiro, eu acho que isso tem graves, esse cenário aponta para graves ameaças, mas também potencialidades para os países em desenvolvimento, os países da América Latina e o Brasil. Eu acho que abre-se maior margem de manobra para o Brasil e os países da América Latina no mundo, né? Porque ele tem alternativas variadas de composição, de alinhamento, né? Esse é um primeiro ponto que a Cristina levantou, e eu concordo fortemente com isso. No entanto, poderemos ver e tenderemos a ver um recrudescimento da agressividade da ação imperialista dos Estados Unidos no seu entorno estratégico, no qual eles incluem aqui a América Latina. Então, o isolacionismo, entre aspas, a tradição isolacionista dos Estados Unidos é uma tradição de crescente intervenção e agressão na América Latina, em particular na América Central e no Caribe. Então, acho que há riscos também envolvidos nessa evolução que nós estamos sentindo na transição do sistema internacional. Então, eu vou terminar por aqui para não ultrapassar meu tempo, como não fizeram os meus colegas, e alguns outros temas nós, no período de debate, vamos ter a oportunidade de retomar. Agradeço aí, uma vez mais, a oportunidade. Muito obrigado, Luiz.
Eu agradeço os 3 palestrantes porque mantiveram os 20 minutos, né? Nós teremos depois 10 minutos para cada um, para que vocês possam debater, fazer considerações a respeito das falas de cada um. Eu vou chamar agora o Davidson, que é o nosso moderador, e ele que vai fazer, então, a sua intervenção de 12 minutos, e o papel dele, obviamente, é provocar o debate. E essa a sua função. Davidson, você está aí com a palavra. Não, boa noite, eu quero agradecer aí o convite da Fundação, é um prazer estar participando desse debate assim, muito qualificado com a Cristina, Luiz Fernandes e o professor Carlos, e é um debate assim, da extrema importância que vai, inclusive, nos ajudar nesse processo de preparação que até o PCdoB está do seu congresso, e esse é um aprofundamento fundamental para a gente, para nós nos situarmos e ajudarmos na compreensão, inclusive, dessa realidade que nós estamos vivendo. Então, eu vou direto às provocações. A primeira é que nós estamos, de fato, constatado aí uma crise desse padrão de acumulação que veio da década de 70, lá para cá, que é o processo do chamado neoliberalismo. Mas essa crise desse padrão de acumulação também está associada a uma crise permanente que tem se reapresentado sob diversas fases do capitalismo. Então, nós temos essa crise desse padrão de acumulação e que se expressa, inclusive, porque as políticas neoliberais elas foram apresentadas e, no momento inicial, a sua implementação, com precarização do trabalho, com abertura de capital, das contas de capital, com a flexibilização, significou um processo de expansão do capital no plano internacional. E essa crise hoje se apresenta também com certos sintomas de esgotamento desse modelo, né, desse padrão de acumulação, como alguns queiram levantar, porque nós estamos tendo baixo crescimento econômico, essa ampliação das desigualdades, inclusive dentro desses países centrais capitalistas, a crise social dentro dos Estados Unidos e dentro da Europa é muito importante, a crise da imigração, né? Então, essas ampliações de desigualdade de renda, concentração e centralização muito forte do capital, né? Esse padrão que foi apresentado pelo professor Carlos Eduardo aí, dessa questão da financeirização e o consequente parasitismo desse processo, né? Que perda de dinamismo das economias centrais. Então, eu gostaria de destacar um pouquinho aí nesse debate que nós vemos muito o problema da geopolítica, mas ela reflete uma crise, de fato, de uma crise estrutural, como a professora Cristina levantou, em relação a alguns elementos básicos da constituição desse sistema. Como o Luiz Fernandes levantou, nós tínhamos 2 sistemas. Um sistema saiu vitorioso da Guerra Fria. E esse sistema está em crise. Esse sistema impôs um processo de acumulação violento após a derrocada da experiência socialista, e isso permitiu a expansão do capital como nós nunca tínhamos visto até então. E, nesse sentido, primeiro destacar esse debate, como vocês observam essa crise. Seria uma crise estrutural, não só porque isso se reflete no processo geopolítico, mas é o que está... Essa é a apresentação do fenômeno do ponto de vista da correlação dos Estados nacionais. Mas, atrás dos Estados nacionais, tem um sistema. E como é que vocês observam essa questão desse problema relacionado à crise do capitalismo? Então, eu acho que essa é a primeira questão que eu gostaria de destacar nesse tempo, para não ser repetitivo esse debate. O segundo, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver um chamado, esse Stefan Meeting, que é o guia usuário para a restauração do sistema do comércio global.
que é assim, é quem preside o Conselho de Assessores Econômicos do Trump. Então, ele dá como medida para enfrentamento eles dão um diagnóstico de que a raiz dos desequilíbrios econômicos dos Estados Unidos está na persistente desvalorização do dólar, que impede esse equilíbrio do comércio internacional, e essa supervalorização é impulsionada exatamente por ser a moeda de reserva, e que a medida fundamental era tentar reverter a desindustrialização dos Estados Unidos através de medidas tarifárias impostas aos outros países, sem perder o dólar como reserva internacional. E à medida que ele faz isso, hoje se estabelece uma crise nas bolsas, uma queda na expectativa, gera ainda mais instabilidade. Então, é claro que esses ajustes que foram feitos, além da quebra da paridade do ouro, né, no sistema de Bretton Woods, nós tivemos em 1985 o Acordo de Plaza, em 1987 o Acordo do Louvre, que foi exatamente para estabilizar a posição de domínio do dólar enquanto moeda de reserva, e a partir daí a força norte-americana, que também é a sua fraqueza no processo de desindustrialização posterior. Então, era interessante também nesse debate a gente ver essas possibilidades de essa crise atlanticista que foi levantada pelo Luiz Fernandes. Quer dizer, é sempre assim, os Estados Unidos têm um processo de aliança, mas de contenção. Ele faz aliança, mas também faz um processo de contenção. Qual o limite disso num contexto desta crise como está posta? Porque uma das responsabilidades que eles levantam, inclusive da valorização do dólar e dos déficits americanos, nesse diagnóstico que é apresentado por esse assessor de Trump, é exatamente porque eles bancam um gasto excessivo em segurança, especialmente na Europa. Então, que isso precisaria passar a responsabilidade para os europeus. E isso tem sido apresentado, portanto, como essas medidas iniciais do Trump para reposicionar os Estados Unidos nesse desgaste de perda relativa da sua hegemonia internacional. Então, esse era o segundo aspecto, que são qual exatamente esses limites que estão postos. E o terceiro e último aspecto que eu gostaria de colocar, já que foi apresentado por todos, que esse quadro cria situações melhores do que o final do século passado para a realização de projetos nacionais, mas como é visto, nós não temos mais um sistema socialista, como nós tínhamos no período da Guerra Fria. Mas nós temos hoje um modelo, não diria um modelo, mas uma proposta de inserção internacional que foi apresentada pela China, que é o Cinturão em Rota, essa iniciativa de Cinturão em Rota, que são investimentos em infraestrutura. Em que medida isso, aliado a essa aliança sem limites que foi apresentada entre Rússia e China, apresentam perspectiva e possibilidade de uma articulação estratégica através dos BRICS. Tem muito se questionado que o Brasil não tem apresentado projetos estratégicos aproveitando esses investimentos que estão sendo proporcionados no mundo todo e alianças estratégicas, como foi feito no Irã, com a China, etc. Ou seja, quais são as possibilidades de se buscar articulações nesse campo, né, não diria no campo multipolar, mas nesse campo alternativo que vai se constituindo nessa ordem em transição. Portanto, essa estabilidade é real, né, é forte desse momento, porque o novo ainda não se constituiu e o velho não se desapegou ainda. Né, todas essas medidas têm sido apresentadas pelo Trump, inclusive como se ainda unilateral pudesse ser as decisões dele e a correlação de força ainda estivesse ao nível que estava no passado, com a perda muito forte da hegemonia americana, principalmente da economia americana e a desindustrialização americana. Então, acho que esses seriam aspectos assim importantes
para se identificar, porque, na verdade, vários debates que estão sendo travados nesse momento, eles vão além da geopolítica, para estabelecer, assim, que nós estamos, quem sabe, vivendo um momento de certos limites do próprio desenvolvimento desse sistema capitalista, e alguns autores têm insistido numa crise estrutural, numa crise de maior amplitude, e que isso representaria, portanto, não só uma fragmentação ou uma mudança, que foi muito bem apresentada pelos três em relação à questão da geopolítica, mas que a geopolítica reflete exatamente essas dificuldades de fundo do sistema capitalista. Obrigado, Davidson. Eu vou passar agora, imediatamente, para o professor Carlos Eduardo, para que ele possa, né, responder às provocações do moderador, da maneira como ele achar melhor, e depois para cada um dos outros dois, não é? Que a gente também vai passar com 10 minutos para poder fazer suas reflexões finais. Bom, muito obrigado aí pelas considerações, não é? Extremamente importantes, pegando questões realmente muito centrais, não é? O Davidson coloca, não é, essa questão mais de fundo sobre a questão de nós estarmos vivenciando não apenas uma crise de uma dominância geopolítica, mas uma crise do capital. E de que forma essa financiarização que nós visualizamos como uma tentativa de estruturar o poder ocidental, de que forma essa financiarização também pode ser vista como uma crise do capital. Esse é um tema extremamente interessante. Se a gente olhar o Capital do Marx, o que a gente vai ver? Que o Marx pensou o capitalismo como um modo de produção industrial. E, por isso, o Marx nunca abriu mão de uma dimensão do capitalismo que era a tendência decrescente da taxa de lucro. O Marx chega, não é, a elaborar essa ideia de uma futuridade onde o processo de automação entraria em contradição com a acumulação de capital, porque destruiria a força de trabalho e, por mais que a taxa de mais-valia aumentasse, ela não criaria a massa de mais-valia necessária para valorizar o capital acumulado. Isso é interessante, porque por trás disso está a seguinte questão. O capitalismo é capaz de liderar a transformação de forças produtivas que nós estamos assistindo no mundo, que está associada à revolução científico-técnica, porque o que nós estamos observando no mundo é exatamente isso, é um processo de automação dos processos produtivos e que tornam o elemento mais importante das forças produtivas o conhecimento, a subjetividade, em última instância, o quê? A qualificação da força de trabalho. Então, no mundo da revolução científico-técnica, o elemento mais dinâmico das forças produtivas não é a tecnologia física, mas a qualificação do trabalhador, articulada à ciência, ao conhecimento, aos processos de socialização. E isso significa o seguinte, que nessas forças produtivas, o aumento do valor da força de trabalho é o principal ativo. Isso cria um problema extraordinário para o capitalismo. Como é que o capitalismo vai dominar um sistema produtivo que está baseado no aumento do valor da força de trabalho e não na sua desvalorização relativa, como foi o sistema industrial, e que foi a base da mundialização da taxa de mais-valia. Então, essa é uma questão, não é? E eu acho que realmente a financiarização é uma tentativa
do capital sair do sistema produtivo e buscar, através da força do Estado, do parasitismo e da criação de capital fictício, essa valorização que ele já não consegue obter no sistema produtivo. E, por isso, ele passa a ser derrotado. Ele passa a ser derrotado por países que estão fortemente permeados pela experiência socialista, como é a China. E é interessantíssimo quando a gente olha, por exemplo, as avaliações sobre as empresas chinesas listadas na Fortune, que começaram a ultrapassar as norte-americanas, mas as avaliações ocidentais são as seguintes: olha, a taxa de lucro e a rentabilidade dessas empresas é baixa. Mas elas não se interessam por isso. Elas se interessam pelo reinvestimento, pela expansão da produção. E essa dinâmica das forças produtivas vinculada ao conhecimento e à qualificação, ela se manifesta claramente, por exemplo, nesse episódio do DeepSeek Chatbook, onde a China se apoia no quê? Na qualificação interna da sua força de trabalho e na socialização dos processos de conhecimento. Ela consegue fazer muito mais com menos. E ela consegue, então, ultrapassar os bloqueios e os cerceamentos. Então, eu acho que nós estamos realmente naquela fase que o Marx menciona no prefácio da contribuição à crítica à economia política. Nós estamos num momento revolucionário das forças produtivas. Um momento revolucionário que está entrando em profundas contradições com as relações de produção e, sobretudo, com o que há de mais forte nelas para o capital, que são as relações de propriedade. Portanto, eu acho que nós estamos num caos sistêmico muito profundo. Um caos sistêmico muito profundo, e a China e toda essa concertação de países que estão vinculados aos BRICS são exatamente aquilo que os teóricos anglo-saxões odiavam que pudessem ser uma alternativa ao poder atlantista, que eles se baseavam numa geopolítica do quê? Das ilhas ultramarinas, no domínio das ilhas ultramarinas sobre os continentes. Nos continentes estão as grandes massas demográficas, estão as grandes massas das classes trabalhadoras. Não é possível você ancorar uma geopolítica nesse tipo de Estado sem que as pressões sociais atuem fortemente na definição de qual será o formato do poder econômico e da distribuição de renda e dos excedentes. Então, acho que nós estamos realmente num cenário muito distinto. E acho que nós, no Brasil, estamos perdendo muito tempo, porque nós estamos ainda muito sob a hegemonia dos Estados Unidos, e o Brasil é um dos poucos países do mundo que há 40 anos tem taxa de juros reais acima das taxas de crescimento econômico. Nós pagamos, ano passado, 1 trilhão de juros. Não é possível o Brasil estar à altura das possibilidades que se abrem, inclusive pela condição dele de presidente do BRICS nesse momento. Não é possível o Brasil estar à altura disso sem fazer uma profunda revisão da sua economia política. Isso não vai se fazer no Congresso. Isso não vai se fazer na institucionalidade liberal. Isso vai se fazer com mobilização de massas. E se nós não tivermos uma estratégia para isso, nós vamos ficar afundando nesse pântano do declínio e da financiarização. Há outras questões, né, que o Davidson colocou aí, muito importantes, sobre a desglobalização, até onde os Estados Unidos podem ir nisso. Eu acho que o Trump ele cria, evidentemente, uma contradição para as corporações mais transnacionalizadas com a tarifação dos fluxos internacionais de mercadorias, que são fluxos que incidem, em grande parte, sobre companhias norte-americanas, sobre a relação entre matriz e filiais, mas, por outro lado, as big techs mudam de posição política porque percebem que precisam da proteção do Estado norte-americano para enfrentar a concorrência chinesa. Mas uma forma que o Trump está usando para mais ou menos conciliar com esse empresariado mais transnacionalizado é o quê?
é reduzir dramaticamente os impostos nos Estados Unidos. Isso significa também ter o quê? Uma agenda de destruição completa de direitos. E, para ele, isso está no Project 2025, para ele, o grande inimigo interno do poder americano é a tecnoburocracia liberal que ele está tentando destruir com as ações do Elon Musk, através desse departamento de eficiência governamental, que é um departamento ilegal, mas que está respaldado no controle do Trump sobre a Corte Suprema, que lhe concedeu imunidade relativa. E, inclusive, estão manejando a chamada teoria da unidade executiva, que daria poderes imperiais ao Trump. Então, não há dúvida que nós estamos diante de uma evolução fascista dentro dos Estados Unidos. E o fascismo não vem gradualmente. A história nos ensina que o fascismo vem aos saltos. Então, muita atenção sobre as possibilidades do fascismo e a capacidade dos instrumentos liberais contê-las. Não há nada mais parecido que um fascista do que um liberal com medo. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Eu vou passar agora para a professora Cristina, para que ela possa também, nos seus 10 minutos, fazer as considerações sobre as provocações do Davidson. Obrigado, Davidson, pelas provocações, né? Sempre um prazer ouvir Cadu e Luiz, né? E tentar refletir um pouco aí sobre isso. Eu vou tentar sistematizar um pouco o que eu pensei a partir das suas provocações, Davidson, e das do Cadu e do Luiz também. Eu, na verdade, enquanto o Cadu estava falando, eu tinha pensado, na verdade, numa crise civilizacional, né? Ele usou o termo caos sistêmico, mas eu acho que, além do caos sistêmico, ele engloba essa crise civilizacional. E o que eu quero dizer com essa crise civilizacional? É a questão do dentro dos estados mesmo. Então, nós estamos aí, é um aspecto que a gente até acabou não abordando, né? Nós ficamos muito mais no nível macro, mas eu vejo os Estados Unidos hoje socialmente em frangalhos, né? Nós temos uma sociedade altamente fragmentada, é algo que explica muito a vitória do Trump, mas, ao mesmo tempo, é algo que explica a vitória do Trump, que há muita resistência em se entender o que é essa crise civilizacional. Então, é uma crise onde é necessário a gente repensar os paradigmas do trabalho, porque, de repente, um motorista de Uber, ele se encaminha, e não estou falando da uberização do trabalho, da ideia do empreendedorismo em geral. Por que esse paradigma do trabalho, hoje, ele se encaminha não pela constituição de uma massa revolucionária, mas sim pela constituição de indivíduos atomizados e que vivem em anomia e que não têm a disposição para você chegar e contestar o sistema que está vigente. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Isso explica esse caos sistêmico, explica um pouco essa crise civilizacional, mas também não é só essa questão do paradigma do trabalho, é um paradigma de relações sociais em si. Hoje nós temos nos Estados Unidos, como eu falei, uma classe média que ela cada vez mais se torna inexistente, um fenômeno que tem se tornado cada vez mais comum aqui no Brasil, eu diria... É difícil até falar sobre esses temas, mas uma inércia de grande parcela daquilo que hoje é conhecido como geração Z, da grande parcela da população. Então, o que acontece? Você tem um aumento no consumo de drogas, um aumento no consumo de bebidas, e muitas vezes, quando você vê um salvador como Trump chegando, isso leva não só a uma imagem de tentativa de superação dessa crise civilizacional, mas uma catarse, né? Então, por que eu estou mencionando isso? Eu acho que logo depois da vitória do Trump, também na posse dele, nós vimos episódios de massa, de mobilização de massa, a favor das políticas dele, não só no sentido da externalização,
dos problemas culpando os imigrantes, mas a promessa que, ao mesmo tempo que você culpa o outro, você vai prometer uma melhoria na condição de trabalho, é altamente contraditório. E eu acho que nós ainda não estamos batendo de frente para entender esse processo de crise civilizacional e catarse que nós estamos vivendo. Né? Eu acho que enquanto não se compreender isso, se compreender muito dessa inércia, daquilo que vai ser, por exemplo, deveria ser um material, a massa revolucionária, que são os jovens, que são o engajamento político de uma geração que esteja abaixo dos 30 anos, por exemplo, mas que não fique só presa a políticas identitárias, né? Ou políticas de valorização do individualismo, a gente não vai ter muito como mudar esse sistema. Então, eu acho que essa é uma primeira consideração que eu queria fazer. Eu acho ainda, Davidson, com base nas suas provocações e que no que Luiz falou, no que Cadu falou, eu acho que existe, sim, uma perspectiva de uma nova ordem internacional. Eu costumo dizer o seguinte, quando o Banco dos BRICS foi criado, todo mundo falou que não ia dar certo. Tem mais de 10 anos. Quando os BRICS foram criados, todo mundo falou que era uma brincadeira brasileira a partir do Goldman Sachs, né? De uma análise vinda de fora. Estamos aí com os BRICS funcionando desde 2009. A questão não é se está dando certo agora ou quando vai dar certo. A questão é que essas podem ser respostas para essa reconfiguração geopolítica, geoeconômica e até geocultural que a gente está buscando, porque o geocultural bate nessa crise civilizacional que eu mencionei. Então, eu acho que há essa oportunidade, mas, ao mesmo tempo, eu vejo com preocupação ainda o poder residual dos Estados Unidos. Eu acho que os Estados Unidos eles ainda têm uma capacidade, não só pelo controle da moeda, mas pelo controle do imaginário, que está desgastado mesmo dentro dos Estados Unidos, de, em países como o Brasil, mobilizar uma grande parte da sociedade, das suas elites políticas, em torno de projetos que não necessariamente sejam projetos de autonomia. E concordo plenamente com o Cadu, não dá para a gente viver nesses dois mundos, né? Num momento você fala em controle de orçamento, déficit zero, mas no outro momento você quer ampliar gastos para fazer outras medidas. Não vai, não, a conta não fecha. Né? Então, ou quando você quer agradar todo mundo, até um termo que um autor que falava da Onda Rosa usava, quando você quer agradar todo mundo, você faz uma revolução incompleta e abre as portas para aquele que vai te derrubar depois. Né? Então, eu acho que a gente também tem que pensar um pouco nisso. Eu vejo com muito otimismo as relações do Brasil com a China. Eu acho que os sinais que foram dados, né, com as assinaturas dos acordos, tudo aquilo que foi fechado quando Xi Jinping esteve aqui para a reunião do G20, é muito positivo. Agora a questão é a continuidade. E aí, lembrando, né, aquilo que você falou, Davidson, os Estados Unidos eles têm um mecanismo de engajar para conter, é constante isso é uma história, é histórico deles. Então, à medida que eles se sentirem ameaçados, eles vão reagir. Né? E eles vão reagir, como o Luiz disse, com mais força aqui na América Latina. Então, eu não sei, assim, quais são os limites, até onde a gente vai poder ir sem ter uma política de contenção, uma política mais forte em cima da gente. Eu ainda, assim, só para lançar a última provocação aqui no meu tempo final, o que eu vejo no momento também é o seguinte: o Trump, a gente tem que lembrar que não vai se reeleger. Tá? Então, ele vai poder, de certa maneira, levar algumas políticas ao limite, até o limite de aumento de uma potencial recessão nos Estados Unidos, até o aumento da inflação. A popularidade dele já está caindo, mas ele pode levar ao limite essas ações no sentido de tentar tirar os Estados Unidos, de certa forma, dessa situação que eles estão. Eu acho que tem limites para aquilo que ele quer fazer,
mas é algo que eu estava pensando outro dia, talvez por isso que ele vai forçar tanto. E aí, finalizando, realmente, né, volta àquela fala final que eu tenho. Eu acho que a gente está aí diante de duas questões, né, de duas propostas de ordem. A dos Estados Unidos, que é essa geração de caos e repactuação, justamente por um presidente que não vai se reeleger, ele pode até pensar em fazer o seu sucessor, mas ele tem uma autonomia maior de ação, né? Então, de repente, talvez para os Estados Unidos o Trump seja o homem certo na hora certa para tentar prolongar um pouco mais a duração dessa hegemonia, e a China nessa proposta de criação de ordem via desenvolvimento, mas ainda muito atrelada ao Império Americano, essa ordem internacional. Por isso, essa ideia que eu menciono de coexistência competitiva, e não descarto ainda a possibilidade eventual de um condomínio sino-americano. Mas aí já é fim de fala, né? Então a gente deixa aí como uma provocação para todo mundo. Obrigado. Muito obrigado, Cristina, pelas suas provocações, suas reflexões. Eu vou passar agora para o Luiz Fernandes fazer também as suas reflexões finais. Você está sem som. Estão ouvindo agora? Estão ouvindo? Não, eu agradeço uma vez mais a oportunidade de participar desse debate. É um debate que está muito rico e, evidentemente, não se encerra aqui. É um debate que vai continuar por muito tempo. Vou fazer uma primeira observação. O Davidson fez a seguinte questão, mas como é que as tensões geopolíticas se relacionam com a dinâmica, as contradições e a crise do capitalismo? Na nossa tradição teórica, a chave que responde isso é desenvolvimento desigual. Desenvolvimento desigual foi um conceito desenvolvido por Lenin, na teoria do imperialismo, para explicar a Primeira Guerra Mundial, as tensões políticas, geopolíticas, que resultaram na Primeira Guerra Mundial. E o que ele apontava era justamente isso. Com predomínio do capital financeiro, decomposição do dinamismo econômico das potências capitalistas centrais, que se tornam crescentemente parasitárias, uma espécie de capitalismo em decomposição, isso e exportação de capital, insufla a ascensão de novos polos de poder que se confrontam com uma arquitetura de poder consolidada, estabelecida, e tentam abalar essa estrutura. Então, essa é a chave que ele usou para interpretar a irrupção da Primeira Guerra Mundial, juntando uma análise que assenta as tensões geopolíticas sobre uma dinâmica de desenvolvimento de uma nova etapa do capitalismo. Eu, sinceramente, acho que continuo achando que essa é a chave para entender a transição em curso no mundo hoje. Acho que é a chave teórica que nos permite melhor entender a transição em curso, as suas contradições e as suas perspectivas. Então, por isso que eu sempre retomo e resgato a teoria do desenvolvimento desigual. Acho que ele é um instrumento para combinar essas duas dimensões e não ficar apenas numa reflexão teórica abstrata e nem apenas numa análise de conflitos conjunturais. Eu entendo que é uma contribuição teórica decisiva. E ela está assentada sobre o advento do capital financeiro e, no formato mais atual, financiarização. E aqui entra um ponto que também remete às perguntas que orientam aqui a mesa. Quer dizer, existe uma crise da globalização entendida como? Acho que nós entendemos aqui como um processo de liberalização que foi promovido pelos Estados Unidos a partir dos anos 80, iniciado nos anos 70, a partir dos anos 80, gerando um novo padrão de acumulação no capitalismo. Quais são as mudanças que estão sendo implementadas agora? Quer dizer, a liberalização comercial pretendia estruturar cadeias produtivas globais nesse ciclo de acumulação, associado a uma desregulamentação financeira que alimentou a financiarização. Aonde que a política do Trump está atacando? Ele está atacando
a liberalização comercial, reintroduzindo fortes medidas protecionistas, tarifas, que desestruturam cadeias produtivas globais. Então, é um momento de turbulência nessas cadeias produtivas globais. Mas ele não está propondo reverter a globalização financeira. Isso é um ponto fundamental. Ele está promovendo a globalização financeira. Ele não está propondo regular as finanças. Ele está combatendo abertamente tentativas de regulação em áreas onde as empresas americanas ainda têm predomínio, como é a das tecnologias de informação e comunicação. O J.D. Vance, lá naquele discurso dele na Europa, foi contra a regulação das big techs americanas e forçou um recuo da Europa em relação à sua posição anterior de regulação. Então, ele não é inteiramente antiliberal, ele é antiliberal na esfera comercial, ele é seletivo. Ele é nacionalista, diferentemente dos nossos aqui, seguidores do Trump, que são entreguistas. Ele está vendo ali como é que eu resgato o poderio, eu tento preservar um pouco de poderio americano diante de um cenário de transição em que eu estou perdendo o poder, né? Eu acho que, ao não reverter a política da financiarização, que é uma política de promoção dos interesses econômicos dos Estados Unidos, ele não detém o processo de desenvolvimento desigual. Ele vai continuar se acentuando, né? E o que é que se acentua? Quem ganha dinamismo e, portanto, força e poder, como poder emergente, são os países que ou têm uma orientação socialista ou têm um modelo capitalista menos dependente e subordinado aos circuitos de financiarização. É isso que nós estamos vendo no mundo. São esses que ganham maior dinamismo econômico, né? E eu, sinceramente, não vejo como as políticas do Trump vão conseguir reverter, que é uma tendência estrutural que está em curso. As políticas dele, eu acho que não vão reverter isso. Não vão reverter. O que abre perspectiva para os países em desenvolvimento na América Latina e o Brasil. Por quê? Se desestrutura as cadeias produtivas globais, mas elas são desestruturadas quando emergem novas estruturas produtivas globais. Ou seja, a China está despontando a fronteira tecnológica em diversas áreas e oferece alternativas. Então, o impacto das tarifas americanas ela pode gerar um maior enfraquecimento ainda dos Estados Unidos, porque vai redirecionar cadeias produtivas no país diante de novas potências que têm domínio tecnológico e têm disposição de cooperação em torno do domínio tecnológico e está disposto a transferir tecnologia. Aqui já foi mencionado aqui a aproximação que nós podemos ter com o novo cinturão em rota, a política da China. Nossa opção foi não aderir formalmente, mas aliás, tivemos uma reunião hoje de manhã estruturando vários projetos estratégicos de alinhamento com a China para a próxima visita do Xi Jinping aqui no contexto do encontro dos BRICS. Então, abre-se perspectivas, porque há alternativas, há várias alternativas, né? Então, acho que esse é um ponto central, pelo menos da avaliação que eu faço dessa transição, que ela entra num novo estágio na minha interpretação. E tem riscos, porque está claro, quer dizer, há um discurso agressivo de imposição, de ameaça, que vai fazer parte da agenda externa dos Estados Unidos, sobretudo para aquelas áreas que ele considera o seu entorno estratégico, né? Então, isso nos inclui aqui na América Latina. Basta ver o discurso dele em relação ao Canadá, são absurdos, né? Mas ele está numa agenda que é de intervenção da Groenlândia, quer dizer, uma lógica imperialista aberta, né? Até acho que vai ter muita dificuldade de conseguir levar isso a termo, mas é um discurso de agenda agressiva, intervencionista no seu entorno e de tentativa de não envolvimento com os custos da manutenção
da paz. Aliás, o Zelensky ali, ele tentou esboçar isso naquele entrevero que ele teve com... Vocês têm um oceano protegendo vocês da Rússia. Eu falei, isso aí... Exatamente, eu tenho um oceano aqui, por que eu vou arcar com os custos de proteger a Europa, minando o meu bem-estar e o meu dinamismo econômico interno aqui? Então, é um cenário que vai acelerando a transição. Acho que nós estamos já... Do nosso ponto de vista, veja só, isso pode não dar uma ordem multipolar, no sentido de ter múltiplos polos com poderes equivalentes no mundo. Mas eu acho que nos interessa, em primeiro lugar, explorar a margem de manobra desse novo quadro. Segundo, fazer a defesa do multilateralismo, das instituições multilaterais, como contraponto a uma agenda de mera força nas relações internacionais, de mero balanço de poder. Quer dizer, é uma agenda que nós podemos estabelecer termos de negociação mais positivos e, do ponto de vista da alternativa, volto a dizer, são as alternativas que se apresentam para os países de orientação socialista são modelos de desenvolvimento capitalista nacional menos submetidos e subordinados à lógica da acumulação financeira. Isso é um pouco também a trajetória da Índia, que a Cristina mencionou aqui, ou de outros países. Então, quer dizer, é o cenário que vai se desenhando para um campo de ampliação de alianças e de parcerias estratégicas do Brasil e dos países da América Latina. Torna isso possível. Então, eu termino aqui, só uma última reflexão, que eu sei que meus 10 minutos estão acabando. Então, isso pode ser balanço de poder global, a Cristina usou esse termo, bimultipolaridade, classificação de diferentes contextos estruturais de países no desenho, é possível. Agora, eu destacaria o seguinte, eu acho que há um peso muito grande de 4 atores. Né? Os Estados Unidos, pela força que ainda detém e o seu poder na moeda, a China, pelo que representa de ascensão, a União Europeia, com problemas de coordenação de política, mas tendo uma política um pouco mais coesa e sendo forçada a lidar com seus dilemas de segurança, com o enfraquecimento da Aliança Atlântica, ela tem um papel, e a Rússia, por continuar sendo superpotência nuclear. Né? Então, acho que são 4 atores, né, que podem acabar estruturando uma espécie de balanço de poder global em novas bases, né? E é um cenário que talvez nós tenhamos que levar em conta ao formular a nossa estratégia de desenvolvimento nacional aqui no Brasil. Desculpa, peço desculpa, só paciência, mais uma reflexão. É que também nós estamos operando na transição pós-Guerra Fria. A transição pós-Guerra Fria, ela também, como ela tem por base o desmantelamento do sistema socialista, ela engendrou uma agenda, um período de defensiva estratégica, política, ideológica, para as forças de esquerda, né, socialistas, né, que persiste. Então, nós ainda estamos operando nesse contexto. Então, no contexto dessa defensiva estratégica, é que se intensificam os processos da dinâmica do desenvolvimento desigual. Né? Então, isso coloca limite no tipo de alternativa que pode ser construído nacionalmente no contexto da transição, do estágio atual dessa transição. Eu termino aqui com essa reflexão. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Luiz. Davidson, você tem 5 minutos para considerações finais, e daí a gente vai encerrar os nossos trabalhos. Você está sem som, Davidson. Quero agradecer aí os comentários que foram feitos aí, as provocações aos 3 debatedores. Quero parabenizá-los. Eu acho que uma questão importante, assim, para concluir, é que há uma contradição de fato nessa política do Trump, porque
ele implementa dentro dos Estados Unidos uma política de desregulamentação, redução de impostos, protecionista, e quer manter o dólar como reserva, como moeda de reserva. Isso é contraditório, processo de financiarização. Realmente, esse destaque que o Luiz faz, que é um limite estrutural. Isso aqui é contraditório, isso aqui é um limite real. Também concordo que essa a chave teórica para o entendimento do atual contexto global é a teoria do imperialismo, com esses dois elementos, mas eu acrescentaria os dois elementos de desenvolvimento desigual, sociedade, a questão do parasitismo, da financiarização, mas eu quero destacar que nós precisamos investigar mais o problema do desenvolvimento das forças produtivas e a sua contradição com as relações de produção, que isso é um elemento chave da análise marxista. Isso precisa ser colocado porque isso está no centro da crise do capital. Isso está no centro da crise da realização do valor hoje. E das consequências é que nós podemos estar avançando para o nível de desenvolvimento das forças produtivas, tem que produzir bens sociais, valores sociais. E isso é um debate fundamental para o nível de desenvolvimento da teoria marxista e do debate nessa perspectiva da crise do capital. Então, essa é a segunda questão que eu gostaria de colocar. A terceira, eu acho que isso foi importante ser destacado, que essa agenda, o neoliberalismo perdeu o principal software power no mundo, que era o debate sobre a liberdade, o debate sobre os avanços. Ele hoje, como o Cristiano levantou, realmente ele vem atacar conquistas civilizacionais, porque ele não pode apresentar mais o avanço, porque o modelo que ele representa é um modelo que não dá, nem na democracia liberal, dá mais para se sustentar, tamanhas disparidades que ele provoca. Então, acho que isso é um elemento, por isso o crescimento do fascismo, por isso esse recrudescimento e o crescimento dessas forças fascistas no mundo inteiro, né, de extrema-direita. Portanto, eu acho que isso é um destaque importante aí. E, por último, mesmo, um destaque à Rússia, não é só porque é uma potência nuclear, são os recursos naturais da Rússia e armamento convencional. Ou seja, a Rússia demonstrou, e nessa crise, nessa tentativa de impor ela o isolamento econômico, ela tinha uma força importante que terminou por favorecer na reação dentro dessa guerra de procuração em relação à Ucrânia. E, por último, eu gostaria de dizer também do seguinte: nós não temos um sistema socialista, mas nós estamos diferente do final do século XX. No final do século XX, a experiência e o sistema socialista foi derrotado. Agora, no século XXI, nós estamos com o socialismo retorna como protagonismo, porque um dos países que constrói está na transição dessa nova ordem é o país socialista. Então, o socialismo foi retirado como perspectiva no final do século passado, e era o fim da história, toda essa carga ideológica contra essa luta pelo socialismo, ele precisa ser reinterpretado pelas forças progressistas do mundo. O socialismo se recoloca. A China se reapresenta não como um modelo, mas como uma experiência de construção concreta que polariza do ponto de vista político dessa nova ordem. Quem é que está puxando essa nova ordem? É claro que não tem um sistema, é claro que ela não é isolada como era a União Soviética, e, aliás, isso é um grande ganho, mas ela disputa o comércio internacional, que era o Lenin dizia, nós temos que disputar o comércio internacional. É aqui que está a superioridade do socialismo, demonstrando o avanço da produtividade. Então, eu acho que esse é um elemento importante para ser colocado, inclusive, no debate da geopolítica. É o tema do socialismo retomar com força aí nesse século XXI. Bem, eu quero agradecer mais uma vez Carlos Eduardo, a Cristina, Luiz Fernandes e o nosso moderador Davidson, pelas questões e reflexões estratégicas que trouxeram nesse ambiente, como foi dito, de grande complexidade
que ainda está em transição, apontando para profundas mudanças econômicas, sociais, políticas e ideológicas, e analisando, não é, as possibilidades e tendências, que essa análise é fundamental para a compreensão do posicionamento do Brasil nesse novo ambiente geopolítico. Amanhã nós teremos a segunda mesa do nosso simpósio. Essa mesa acontecerá no mesmo horário das 18 às 20 horas. E o link de acesso para os convidados será o mesmo. O tema dessa segunda mesa é Sul Global, multipolaridade, multilateralismo, contradições e tendências, que pelo título, obviamente, dialoga com a mesa de hoje. Ou seja, nós teremos uma complementação do debate de hoje, né, um outro olhar, mas uma complementação. Eu quero, então, agradecer os convidados que vieram, agradecer e dizer que nós estamos avançando muito bem o nosso percurso de 17 mesas e dar uma boa noite, né, para todos e todas. Estamos encerrando, então, a nossa primeira mesa do simpósio da Grabois. Boa noite a todos, parabéns. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Beleza? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Amanhã, gente. Saudações socialistas a todos e todas.